Olá, neste momento eu convido você a fazer uma breve oração comigo. Bondoso Deus, aqui estamos mais uma vez para aprender mais sobre Ti, sobre as Tuas sagradas Escrituras, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos derramadas na minha vida, na vida de todos os que vêm acompanhando todas essas narrativas bíblicas, todas essas verdades bíblicas. Te pedimos, permanece conosco, não nos abandona, porque sozinho estaremos perdidos. Por Cristo Jesus. Amém. Eu convido você para permanecer comigo aqui no livro de Mateus. O capítulo é o 26 e o versículo é o 57. Jesus perante o Sinédrio. Sinédrio, a grande assembleia assentada, lugar de julgamento. E aqui vai começar um falso julgamento premeditado. Vamos juntos. No versículo 57, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo encontrado, assentou-se entre os serventuários, as pessoas que ali serviam, não é? Para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceu duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam-lhe eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Eu estou no versículo 68. E agora nós vamos para o versículo 69. Pedro nega Jesus. Mas nessa hora eu convido você para sair do livro de Mateus e vir junto comigo para o livro de Lucas. No capítulo 22, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 54 em diante, Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntando-se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entre mentes. Uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele.
porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Então, de onde o Senhor estava, no sinédrio, ele conseguia ver a Pedro. E ele, em meio ao seu sofrimento, em meio a tudo que estava passando, ele volta o olhar e fixa o olhar em Pedro. E ali se cruza o olhar de Pedro com o olhar do Senhor, não é? E Pedro, então Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro sai dali e chorou amargamente. Sabe? Esse olhar que Jesus fixou para Pedro, para mim e para você, pode parecer o olhar que nós fixaríamos. O olhar de quem diz: eu disse a você que você faria. Eu te falei. Nós faríamos dessa forma. Mas em meio a todo o sofrimento de Jesus, nós podemos e sabemos que Jesus é amor. Quando Jesus fixa os olhos em Pedro. Sim. Relembra Pedro, eu tinha te dito. Mas também diz para Pedro: filho, eu estou te vendo. Eu estou sofrendo aqui, mas eu estou fixando os olhos em você para dizer que estou te vendo, que percebo em ti a vontade de não me negar, mas estás me negando. E quantas vezes eu e você negamos a Jesus? Quantas vezes eu e você não percebemos os olhos fixos de Jesus em nós, nos chamando à realidade, dizendo: filho, filha, eu estou te acompanhando. Tudo que passei por ti, todo o meu sofrimento não foi e não é em vão. Eu te vejo, eu te acompanho, eu te perdoo. Que nós possamos nos enraizar em tudo que tem a ver com Jesus. Que possamos declarar para as pessoas, para quem quer que seja, nem que isso nos custe a vida. Sim, eu conheço Jesus. Sim, eu sirvo a Ele. Sim, Ele é meu mestre. A nossa tendência humana, pecadora, é de negação. O medo, não é? Faz com que a gente reaja de uma forma que até talvez não queríamos reagir. Mas, pensando nos olhos fixos de Jesus sobre você, confesse que você o conhece. Declare que Ele caminha com você e que você quer cada vez mais aprender a caminhar com Ele. Eu deixo aqui o meu abraço fraternal para você. Te peço que continue lendo essas passagens tão maravilhosas e sofridas, sim, porque Jesus agora entra no sofrimento, não é? Entra no sofrimento. Começa agora Jesus a sofrer amargamente, espancado, maltratado de todas as formas. Mas perceba, você está aí aprendendo de Jesus. Eu estou aqui aprendendo junto com você. O sacrifício não foi em vão. Eu peço a bênção de Deus para ti. Mais uma vez, porque abençoado nós estamos sendo todos os dias. Fica bem,
Fica com Deus e até amanhã.